Nosso pastor é meio doido, né? A gente fazendo a live sobre honra. Ele terminou, cara, você poderia falar sobre isso no domingo. Eu falei, tá, né? Mas Deus falou agora ali, esse é o risco daqueles que estão disponíveis para Deus. Sabe? Esse é o risco quando você está disposto a servir a Deus. Ele falou, bora aceitar esse desafio e vamos falar afinal. Apesar de nós se dedicarmos a ler a palavra, se dedicar a buscar a Deus, quando estamos aqui em cima, não somos nós, mas o próprio Deus que fala ao seu povo. Isso sempre foi. E por isso eu peço que você receba, não eu, mas o Senhor na sua vida hoje, falando direto ao seu coração sobre honra. E justamente no Dia dos Pais. Olha que coincidência, quer dizer, não existe coincidência com Deus, né? Ele preparou isso para que você possa aprender um pouco mais sobre honra. Talvez falar com você no seu coração, sobre os seus relacionamentos, sobre a sua vida, e o que Ele espera de você. E o texto que nós vamos usar foi o texto, inclusive que nós usamos na live, de Malaquias 1. Quem está aí com a Bíblia de papel, como o pastor diz, a minha está aqui, ficou legal essa luz, que destacou meu marca-texto. Não vou perder. Vamos lá, vamos ler. Vamos ler o capítulo 1 inteiro. Quem gosta de ler a Bíblia? Então bora. Um oráculo. A palavra do Senhor a Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amastes? Não foi Esaú irmão de Jacó, diz o Senhor, todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. Fiz os seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão e eu destruirei. Só um parênteses, Deus está falando contra Edom. Edom, o que você fizer, eu vou destruir. Eu vou ser contra você. Edom será chamada terra da impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos verão e direis, o Senhor é engrandecido ainda além dos termos de Israel. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Eu sou o pai, onde está a minha honra? Eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes. Perdão, agora perdi. 6. Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Mas vós perguntais, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o doente, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Ora, suplicai a favor de Deus, para que se compadeça de nós, com tal oferta da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Oxalá, ou quem dera, houvesse entre vós alguém que fechasse as portas, para que não acendesse de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Desde o nascente do sol até o poente, o meu nome será grande entre as nações. Em todo lugar se oferecerão ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Vós, porém, o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida é desprezível. Dizeis também, que canseira, e lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos.
Vós ofereceis o roubado, o coxo e o doente, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Maldita seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma comida vil. Uma coisa vil, perdão. Pois eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temível entre as nações. Nesse texto, o profeta Malaquias está falando diretamente ao povo de Deus. E ele começa a falar sobre dois povos. Esaú, que é Edom, e de Jacó. E ele está falando, ei, eu escolhi vocês, ó Jacó, ó Israel, meu povo, e desprezei Esaú. E aqui, rapidamente, Deus mostra uma distinção entre o povo de Deus e o povo em que ele é contra. Nós éramos o povo que Deus era contra. Mas por causa de Jesus, hoje nós estamos aqui, somos filhos, somos aceitos por Deus. E não somos mais Edom ou Esaú, somos Jacó, Israel, povo escolhido de Deus. Mas aqui Deus não está falando contra Edom, que seria o óbvio. Afinal, Deus é contra Edom, mas ele está falando contra o próprio povo dele. Um povo que estava oferecendo ofertas, mas não da forma como Deus queria, mas não da forma que visava honrar a Deus, como ele é digno de honra. E aí Deus começa a perguntar, ei, vocês estão fazendo sacrifícios para me honrar, mas estão fazendo da forma errada. Vocês estão trazendo os coxos, os roubados, vocês estão trazendo qualquer coisa para mim. Eu sou o Senhor dos Exércitos, eu sou o mesmo Deus que sou contra Israel, mas eu sou a favor de vocês, e vocês não estão percebendo isso. Eu sou o mesmo Deus que quando olho para Edom, eu me posiciono contra Edom e falo, eu vou destruir aquilo que ele levantar. E contra vocês, que é o meu povo, vocês simplesmente não percebem isso. Vocês não fazem distinção. Grave essa palavra, que foi a palavra que Deus falou muito ao nosso coração na live. Distinção. E é isso que Deus quer falar conosco. O tema da palavra é mordomos que honram o seu Senhor. Perdão. Voz ficou seca. Hoje nós estamos aqui vivendo essa data especial que Deus nos deu, nos trouxe para ministrar esse espírito de honra, esse espírito de não sermos somente mordomos, fazer aquilo que devemos fazer, mas devemos ir além de honra. Mas eu estava me esquecendo de fazer algo que eu não posso deixar de passar. Peço permissão ao pastor, já deixou, não sei, mas enfim, vou aproveitar. Queria aproveitar para honrar o meu pai, porque é a primeira vez que eu estou ministrando aqui e ele está presente. Espera aí, deixa eu segurar um pouco. Te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor fez por mim, por muitas vezes não ter o conhecimento às vezes, da palavra, mas ter um caráter que anda diante de Deus. Te agradeço pelo seu sacrifício, muitas vezes sem entregar por nós. Muito obrigado. Deixa eu parar por aqui. Mas é uma oportunidade, Dia dos Pais, que eu não poderia deixar passar batido, de honrar o meu pai. E lógico, também tem as promessas de Deus para viver bastante aí, né? Mas enfim, vamos voltar, senão eu vou chorar mais. Então, como eu havia dito, Deus não está falando contra Edom. Deus não está falando com as pessoas que estão longe de Deus. Deus não está irado com o mundo, afinal, Deus não espera muito do mundo, mas Ele espera muito de nós. Uma frase que eu ouvi no The Chosen me pegou. Jesus fala para os discípulos, eu sou difícil, né? Mas eu não exijo
nada dos outros, mas de vocês eu exijo tudo. Isso me marcou naquele vídeo do The Shows. Eu falei, nossa, é verdade. Deus não exige nada do mundo, mas nós que somos da casa, que somos filhos, nós vamos aprender um pouco mais disso hoje. Ele exige tudo. E o primeiro ponto é: o que é honrar, afinal, a Deus? O que é tratar o Deus com honra? Honrar é o ato de honrar, óbvio, né? Não tem muita coisa. Que é conferir honras, enobrecer, prestar veneração e distinguir. Ou seja, fala aí com o seu irmão, distinção. Deus está chamando para você fazer distinção. Ou seja, Deus está falando, ei, eu não sou qualquer um. Eu não sou mais uma pessoa ou qualquer pessoa que você pode fazer de qualquer jeito. Que você pode entregar a sua vida de qualquer jeito. Eu não sou... o culto para mim não é mais um culto, não é mais um evento. Você não está entendendo. A oferta, o culto não se trata de um mero evento que você vem, levanta suas mãos e cumpre um ritual vazio, mas é algo distinto. É diferente porque é para Deus. Não é para você. Não é para você sair daqui mais aliviado, e isso Deus vai fazer, mas o objetivo principal é o Senhor. Ele quer que nós façamos distinção dele, que a nossa vida possa refletir, que tudo que façamos, não façamos como para qualquer um, mas para Deus. E nesse texto, Malaquias, vemos o Senhor perguntando, cadê a minha honra? Ou seja, Ele está perguntando, por que vocês não me tratam com distinção? E diz assim, por que vocês não me tratam diferente do que você trataria o governador? Ele fala aí, pega essa oferta e leva para o governador. Será que ele vai aceitar isso que você está oferecendo para mim? Será que o culto que você está prestando para mim, uma pessoa comum, o seu governador, o seu prefeito, a autoridade que está sobre você, aceitaria desta forma? E Deus começa a questionar o seu povo e fala, vocês me entregam coisas imperfeitas. E eu quero te dizer que, primeira coisa, Deus não precisa de honra. Apesar de Deus estar pedindo para que seja honrado de forma a fazer distinção entre Ele e qualquer outra pessoa na terra, Deus não precisa de honra, porque Ele é perfeito em si, Ele não tem necessidade de nada. E eu te pergunto, por que Deus espera honra de nós? E aí... Deus falou o seguinte para mim: a forma como honramos a Deus revela o nosso coração. A forma como vivemos para Ele revela o nosso coração. Ou seja, se estamos vivendo de forma a honrá-lo ou não. Quando Deus pede para você, não me adore de qualquer jeito, não me sirva de qualquer jeito, Ele está mostrando e revelando como está o seu coração, se você está disposto a servi-lo, a honrá-lo como Ele é digno ou não. Então, quando Deus pede algo para nós, não tem a ver com uma necessidade dEle, mas tem a ver com o nosso coração. E esse modo de Deus de distinção exige que Ele seja o primeiro. Como eu disse, não é mais um culto, não é mais uma conexão, não é mais um evento que nós vamos chegar toda quinta-feira, conversar, comer ali o salgadinho, que é uma delícia, resenhar um pouco e depois ouvirmos uma palavra, orarmos no final. Não é ali, é a própria presença de Deus, o lugar onde Deus se manifesta.
Quantas pessoas na nossa conexão, com certeza você já viu, receberem algo de Deus? Talvez você seja uma delas. Você estava passando por uma situação e foi ali e de repente recebeu algo de Deus para você. Não é uma simples reunião. Temos que fazer distinção disso. Não é uma reunião de churrasco, e eu amo churrasco, que nós vamos conversar, mas ali, quando estamos reunidos em nome do Senhor, Ele está presente, e quando Ele se faz presente, algo acontece, nós somos transformados, nós experimentamos a sua glória, temos revelações como nunca antes, e algo se alinha no nosso coração de acordo com o seu propósito. Então, toda reunião com Deus não é uma reunião qualquer. Então, deixa eu ver como. O que fazemos para Deus tem a ver com distinção. Não é qualquer coisa e não é para qualquer um. E é para Deus. Ou seja, honrar a Deus é mais do que simplesmente fazer algo. É tratá-lo com distinção. O Senhor precisa ser diferente na sua vida. Você precisa refletir essa diferença. As pessoas precisam olhar para você e ver que quando Deus está na sua vida, tem algo diferente. A sua casa é diferente. O seu trabalho é diferente. Os seus relacionamentos são diferentes, porque você já não vive mais para si, mas você vive para Deus. E quando você vive para Deus, você vive para honrá-lo. E quando você honra, você distingue. Você não trata mais o seu casamento, a sua casa como mais um local. O seu trabalho como mais um local que você tem que cumprir. Mas você distingue, você honra a Deus nesses locais. Porque Deus espera isso de nós. Outro ponto que nesse texto fala, o versículo 1. Outro ponto, segundo ponto. Deus espera honra dos seus filhos. Aqui, no versículo 6, Deus está falando: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o senhor, aonde está o respeito para comigo? Primeira coisa que Deus espera a honra dos filhos. E quando ele fala filhos, nesse texto, filhos nos remete ao nascer de novo. João 1, 11, 13. Veio para que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Não fomos feitos mais uma criatura de Deus, especial, diferenciada, mas fomos feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de um homem, mas de Deus. Então, quando Deus está falando dos filhos, que Ele espera a honra dos filhos, Ele não está esperando aquelas pessoas que não aceitaram Jesus. Vão ser mais claros. Deus está esperando honra de nós, que somos filhos, que nascemos de novo, temos o Espírito Santo em nós, somos guiados, sabemos o que devemos fazer, porque a palavra de Deus diz que o próprio Espírito nos guia em tudo. Só que muitas vezes, como filhos, nós vamos falar: tranquilo, deixa quieto, faço depois. Ou seja, não fazemos distinção de Deus. A voz de Deus, o Espírito Santo em nós, é o próprio Deus falando ao nosso coração, e nós tratamos como: é mais um pensamento que vem à minha mente, é mais uma ideia que passou na minha cabeça. Mas não, é o próprio Deus falando com você. E nesse fato de que Deus espera honra dos seus filhos, Jesus é o nosso maior exemplo de filho, que honrou o seu pai. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu,
Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Passei rápido. De fato, a vontade de meu Pai é que todos os homens que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E Jesus está mostrando que, ei, eu sou filho, eu sou o exemplo. Nós vamos falar disso, sobre a maneira como Deus quer que a gente servimos Ele, e tem a ver totalmente com Jesus. Jesus está dizendo, eu não vim fazer minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu não vim fazer o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero. Até no Getsemane ele fala, Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade, não a minha. Ou seja, ele estava fazendo mais uma vez distinção entre a vontade dele e a vontade do Pai. Os filhos sabem a vontade do Pai. Não tem como servir a Deus e honrá-lo se você não crê nele e naquilo que ele fez por você. Não tem como servir o Pai se Jesus não for o seu Senhor e Salvador. Não tem como servir o Pai se você não crê e for batizado. Não tem como você honrar a Deus, porque Deus espera a honra dos filhos. Os filhos sabem o que o Pai deseja. Eu sei exatamente como meu Pai quer que eu me porte. Ele espera de mim que quando eu faça algo, faça de forma honesta, justa, correta. Porque isso Ele espera de mim. E nós também sabemos o que Deus espera de nós. Por onde? Por meio da sua palavra. Então, Deus espera que os seus filhos honrem. Não tem como nós virmos servir a Deus nas coisas de Deus e não sermos filhos. Não tem como porque nós não somos guiados, porque os filhos são guiados pelo Espírito Santo. Então, se você não aceita Jesus, se você não crer em Jesus, ainda que você queira honrar a Deus, você não vai conseguir, porque você não tem o Espírito Santo que vai te guiar em todo o propósito para que você possa honrar a Deus como Ele é digno de ser honrado. Mas não é só isso. Mordomo, não é só isso. Além de Deus espera que nós sejamos mordomos, filhos de Deus, que honremos Ele como filhos, e também nós somos servos. No reino de Deus, o mordomo que honra seu Senhor é filho, pois somente os filhos conhecem bem o Pai e estão dispostos a cumprir a sua vontade. Como filhos de Deus, naturalmente desfrutamos dos benefícios de ser filhos. E também somos chamados para servir o nosso Pai, a fim de cumprir a sua vontade na terra. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viesse a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos. Justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecesse os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus novamente, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o Pai não espera somente honra dos filhos, mas espera a honra dos filhos que são servos. E Ele está dizendo, ei, você, antes de mim, antes de conhecer Jesus, você vivia no mundão. Passava a noite fazendo bagunça, louco, vivendo do seu jeito, da sua forma, você estava servindo ao pecado. Esse servindo ao pecado, eu não sei, escravo, a palavra diz aqui, escravo do pecado. Escravo diz daquela pessoa que não tem escolha. E isso, Deus falou comigo, o escravo é semelhante
ao porco. Que de repente o porco não tem escolha. Se ele vê uma lama, ele fala, eu vou entrar naquilo, porque aquilo é a natureza dele. A palavra de Deus fala aí, vocês viviam desse jeito louco, passando uma madrugada, num carnaval, pulando, ficando doido, fazendo do seu jeito. Mas agora, vocês deixaram de ser escravos, vocês não tinham escolha entre servir ou não. Vocês agora são servos. Mas agora vocês não são só servos. Eu quero que da mesma forma, ou melhor, de forma distinta, da mesma forma como você se dedicava em servir o pecado, pecar, fazer a sua vontade, totalmente longe, afasta de Deus, eu quero que você agora venha servir a Deus de forma digna, de forma que venha a honrá-lo. Então, de exemplo prático, você vivia à noite e acordava de manhã quebrado. Mas hoje estamos marcando piquenique, 8h30 da manhã. Você fala, não é muito cedo. Mas quando era para o pecado, você fala, pô, vou virar à noite. Durmo na segunda-feira. Quando estava, isso eu não vivi, a gente aprende com o erro dos outros, o pessoal contando. Graças a Deus, tem coisas que eu não aprendi, mas tem coisas que eu cometi também. Mas enfim, pessoal que vivia às vezes no carnaval, ficava 3, 4 dias aí virado, dormia pouco, e estava tudo bem. Agora nós não conseguimos vir no culto de domingo. O culto de domingo parece algo doloroso, uma reunião de poucas horas, uma vez por semana, ou 2 de conexão, agora vamos ter quarta-feira de oração. É muito. E Deus está falando, ei, da mesma forma como você serviu o pecado, você se sujava, sua natureza buscava isso, agora eu quero que você venha e me sirva de tal forma, e melhor ainda, de forma distinta. Eu não quero igual, eu quero superior, quero distinto, e isto é honrar o Senhor. No reino de Deus, como mordomos que honram a Deus, temos a natureza de filho e servos. Por isso, Deus espera que sejamos mais dedicados agora do que quando éramos escravos do pecado. Terceiro ponto. Honre a maneira de Deus. Às vezes nós queremos honrar a Deus da forma com que nós acreditamos honrar, queremos, que eu quero. Peraí, Deus, eu quero desse jeito. Mas Deus sempre tem a sua maneira. Em Levíticos, quem que gosta de ler Levíticos, já leu? É todo um ritual. Então tinha ritual para tudo, até para embalar a arca. Põe um pano, tem que ser um pano de animais marinhos, tem que pôr isso, pôr aquilo, não pode tocar. E nisso, olha como que Deus falou comigo, eu estava lendo essa semana sobre isso, e falando, nossa, imagina você embalando a arca, e de repente, você poder tocar na arca. Quando eu pensei isso, versículo seguinte, e todo aquele que tocar será morto. Eu falei, então peraí, Deus tem uma maneira. E nesse texto, Deus está falando, vocês me oferecem animais com defeitos. Por quê? Lá em Levíticos já dizia a forma. Tem que ser um animal perfeito. O sacerdote vai analisar o animal e ele tem que ser perfeito. Tudo isso nos remetia a quem? A Cristo, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito. Era necessário que Jesus fosse perfeito, para que ele seja oferecido como oferta perfeita pelos nossos pecados, assim como Deus já dava a dica lá no Velho Testamento. Então, esse povo estava honrando a Deus, mas estava fazendo da forma certa. Te pergunto, eles não estavam oferecendo sacrifício? Era um povo que falava, não vou sacrificar a Deus? Não, era um povo que estava fazendo sacrifício. Mas a grande questão é, estava da maneira correta? Não.
Eles estavam fazendo daquilo que eles achavam que era certo, talvez só para cumprir um ritual vazio, para se ver bem visto na sociedade com o sacerdote, mas estavam apresentando para Deus um sacrifício vazio, com defeito. O mordomo que honra não se importa com o que ele próprio acha, mas sim o que o Senhor quer, pensa, espera. Então nós, como mordomos de Deus, que decidimos honrá-lo, não deixamos o que nosso pensamento, o que achamos, o que pensamos, o que queremos, para obedecer a forma como que Deus quer. Eu te pergunto, qual é a maneira que Deus espera que servimos? Jesus é a maneira pelo qual o Pai espera que o sirvamos como seus mordomos, pois Jesus é o seu melhor. Dessa forma, assim como Deus deu o seu melhor a Jesus, devemos dar o nosso melhor. Então, deixa eu ver aqui. João 3,16, talvez você tenha decorado isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus não quer um sacrifício qualquer, Ele deu um exemplo, Ele deu uma maneira. Eu espero que vocês me honrem como Jesus. A minha maneira é Jesus. No Antigo Testamento tinha uma lei, a lei nos guardava e nos refletia o que Jesus viria fazer. Hoje nós estamos em Jesus e hoje somos guiados e vemos tudo através de Jesus. Jesus é o melhor de Deus. Eu te pergunto, você teria disposição para entregar o seu filho por alguém? E detalhe, não é só um filho, é o filho perfeito. Porque tem filho e tem filho perfeito. O próprio Deus diz assim: eis o meu filho em quem tenho prazer nele. Não é apenas um filho, é um filho que está num outro nível de distinção dos filhos. É um filho que é perfeito. E Deus mostrou isso. Olhe para Jesus e Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, não tem como honrar o Pai sem ser por meio de Jesus. E aí Jesus fala para nós: ei, se você amar seu pai e sua mãe mais do que eu, você não é digno de mim. Se você amar seu filho mais do que eu, você não é digno de mim. Eu te pergunto, isso dói? Dói. Mas o que Jesus estava falando é que eu preciso ser distinto. Eu preciso que você comece a olhar para os relacionamentos da sua vida, para as pessoas da sua vida, através de mim. Exemplo, tenho meu óculos, estou olhando lá para o fundo, vejo tudo meio embaçado. Aí eu vou lá na Ótica Silva, que fez o meu óculos, descontinho depois, né? E comecei a ver, enxergar o que realmente é. E assim é Jesus. Jesus falou: se você ama o seu pai mais do que a mim, você não é de mim. Mas ele também diz: honre seu pai, porque você vai ter muitos dias de vida. Que Deus está falando: ei, olhe para o seu relacionamento, para o seu pai, para sua mãe, para o seu casamento, para a sua empresa, para tudo que você faça através de mim, para que tudo que você faça seja não para você, mas seja para honrar a Deus. Deus está mostrando: eu sou a lente pelo qual você tem que ver agora. Você tem que fazer distinção. Antes você olhava para o seu casamento como o mundo diz: casa para você ver. Às vezes casando já, se não der certo, a gente separa. Ou você olha para os filhos e fala: os filhos dão trabalho. Pô, você está louco? Você quer ter filhos nesse mundo? Mas Deus não. Deus fala: família é o projeto. Casamento, una-se com a sua esposa e sejam um só. Paulo fala: esse é um mistério
Cristo é a igreja, ou seja, o casamento tem o poder de revelar Deus num relacionamento íntimo e sincero. Então Deus está falando. Trate de forma digna, distinta, as coisas que você faz. Não para você, mas para Deus. Então, seu casamento tem que ser tratado de forma distinta. A sua empresa tem que ser algo distinto. A forma como você trata os seus funcionários tem que ser de forma distinta. A forma como você trata a sua esposa, o seu marido, tem que ser de forma distinta. Não como o mundo vê ou faz, ou pratica ali como alheios à vontade de Deus, mas agora nós somos servos, filhos, que conhecemos a vontade de Deus, e agora decidimos servir a Deus na perspectiva de Jesus, para que possamos honrá-lo como Ele é digno. Quarto ponto. Honrar a Deus é uma questão de coração. Versículos 13 e 14. E dizeis também que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, o coxo e o doente, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Pois eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temível entre as nações. Deus está falando de um povo que não é que não tinha, é que simplesmente eles davam o que não era o melhor, o que eles tinham de resto. Deus falando, ei, maldito é você que guarda o melhor para você, que pensa, você quer me servir, mas você pensa do seu jeito. Você quer me servir com o seu coração, não com o coração que eu tenho para você. Você quer me servir nas suas formas de fazer, naquilo que você acha certo. Ei, eu tenho Jesus para você. E isso reflete o coração daquele povo. Um povo que não estava a fim de honrar a Deus. Não estava a fim de distingui-lo, de fazer distinção entre Deus e mais um governador. Estava simplesmente para cumprir um ritual vazio. E pior, guardando o melhor para si. E aí, nós temos um exemplo do que os sacrifícios que foram aceitos. Lá em Marcos 12, vou ler para vocês, se quiserem abrir, Marcos 12, 41 a 44. Texto conhecido, eu acho que um dos textos mais ministrados na oferta. Vamos lá? Estando Jesus assentado diante do gasofilácio, observava a maneira como o povo lançava ali o dinheiro. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre lançou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. Chamando os discípulos, Jesus lhe disse, em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos os ofertantes. Todos deram do que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Ou seja, Jesus estava ali sentado observando, de repente ele viu o coração daquela mulher, daquela viúva, em que, diante daquela necessidade, às vezes aquele dinheiro era tudo que ela tinha necessidade, ao final de contas era uma viúva, que não tinha mais o marido para sustentá-la, ela tinha aquele restante de dinheiro, e diante daquela situação, entre honrar a Deus e a minha necessidade, ela fez distinção. Eu preciso honrar a Deus mais do que as minhas necessidades. E isso não tem a ver com valor. Porque também diz de Maria de Betânia, que catou o vaso de perfume caro e quebrou diante de Jesus. E ali ungiu Jesus. Ela estava ofertando algo de grande valor. Diferente da viúva, ela estava ofertando algo que, segundo estudiosos, diz que aquilo
equivalia a 1 ano de trabalho. Pensa aí, 1 ano do seu trabalho, do seu salário, você guardar. De repente, Jesus apresenta para você, você olha e fala assim, entre aquilo que eu tenho mais valioso e Jesus, eu vou fazer distinção de Jesus. Você pega 1 ano daquilo que você ganhou e você simplesmente quebra diante de Jesus. Ou seja, você faz distinção entre o que é mais valioso, o ter muito e servir a Deus, e a viúva fez entre ter nada e servir a Deus. Ou seja, nos 2 casos, temos pessoas que têm muito e outros que têm pouco, mas o que importa nisso tudo é o coração. O pessoal do louvor, quiser subir. Honrar a Deus não é quantidade, mas qualidade. Ainda que naturalmente pareça pouco ou muito. Honrar a Deus não quer dizer com quanto você vai fazer, mas o quanto o seu coração está disposto em honrá-lo, em fazer distinção entre ele e qualquer outra coisa. E eu quero concluir dizendo que somos chamados para sermos mordomos que vivem para honrar o seu Senhor, de forma a considerá-lo distinto de tudo e de todos, pois fomos transformados em filhos, servos, e não vivemos e servimos na nossa forma de pensar, mas à maneira de Jesus, com um coração que deseja honrá-lo a todo tempo. Então esse é o resumo que Deus tem para falar para você nessa noite. Nós somos chamados para fazer distinção de Deus, para honrar Ele em todas as coisas, quer seja num culto, quer seja no seu trabalho, quer seja no seu casamento, quer seja com a sua amizade, quer seja jogando bola, quer seja fazer o que for. Você precisa distinguir Jesus, precisa fazer distinção. Você não pode mais andar sem levar em consideração Jesus. A forma como o Pai deseja que nos entreguemos a Ele, porque Ele espera de nós o melhor. Porque quando Ele ofereceu a maior de todas as ofertas, não foi qualquer oferta, foi Jesus. E sem Jesus nada podemos fazer. A palavra de Deus diz que sem mim nada podemos fazer, e muitas vezes queremos servir a Deus sem o próprio Deus em nós. Então, para que você possa honrá-lo, é necessário que você creia em Jesus. É necessário que você creia que Ele morreu por você, Ele te salvou, perdoou os seus pecados, e agora Ele tem uma vida que vai honrar a Deus. Não mais aquela vida de pecado, que aqui nesse texto diz que, no texto, diz que aquele caminho que você fazia, você até ficava com vergonha. Se hoje aparecesse no telão as coisas que você fez, com certeza você se esconderia debaixo da cadeira e falar, não sou eu. Mas Deus agora te trouxe para um novo caminho, e agora você, como filho e servo, tem a capacidade de honrar a Deus, de forma a fazer distinção entre Ele e qualquer outra pessoa. Amém? Vamos ficar de pé.